Oi, gente! A gente vai fazer uma entrevista hoje com Roberta Gondim Araújo, que é uma grande amiga e é uma profissional super competente, então eu vou explorar mesmo para tirar dúvidas de vocês. A gente vai falar hoje sobre a primeira dentição, essa troca que a gente passa com as crianças, geralmente com 5 ou 6 anos. 6 anos, 5, 6 anos, pode começar. Mas aí já é uma dúvida das mães. Se chegar a 5, 6 anos e não fica mole o dente ainda, as crianças ficam ansiosas, né? Exatamente. Às vezes, hoje em dia, às vezes crianças com menos de 5 anos já me perguntam: tia, quando é que vai cair o primeiro dente? Então, realmente, a gente espera 6 anos, é a idade que começa a ter essa perda dos dentes descidos, que a gente chama dos dentes de leite, para os dentes permanentes. Se depois de 6 anos você vê que não tá ficando mole, é bom ir ao dentista. Tanto é que a gente sempre pede para ir ao dentista logo quando os primeiros dentes nascem, né? Então, se por algum motivo não ficou fazendo essas visitas, então 6 anos não começou, pode procurar o dentista, porque ele vai ver se realmente está tudo direitinho, porque algumas crianças ainda demoram um pouco mais. Nem tudo é igual, não é? Então a gente também não pode. Porque o dente do meu coleguinha caiu quando ele tinha 5 e eu já tenho 6 e não caiu. Não, calma, vai chegar a hora. Então procura um profissional para ver se está tudo direitinho, mas por volta de 6 anos já é que começa mesmo. Então vamos orientar as mães de que idade você deve começar a levar o filho para o dentista, né? O filho deve ir ao dentista assim que nasce o primeiro dentinho, por volta dos 6 meses, 7 meses, mas alguns bebês com 1 ano de idade ainda também não nasceram. Não é para ficar preocupado. Se depois de 1 ano não nascer nenhum, aí não custa nada ir. Mas a gente sempre recomenda. Teve o primeiro dentinho, já vai ao dentista, porque o dentista vai orientar de como escovar, da alimentação, de todos os cuidados e de qual deve ser a frequência ao dentista. Se não pôde ir, então quando começar essa troca, também não pode deixar de ir. Porque o que às vezes acontece é que os dentes ficam moles, amolecidos e não caem. E aí, nesse caso, é importante mais ainda levar, porque quando os dentes começam a ficar moles e depois endurecem ou não caem logo, é bom ver se está acontecendo alguma coisa diferente do normal, do comum, para que o dentista possa intervir. Isso não atrapalhe na dentição permanente, que é a dentição que vem depois. Roberta, uma dúvida que a gente recebeu também é o seguinte: quando o dente está mole e ele não cai naturalmente, a mãe e o pai devem ajudar nessa queda? Porque eu lembro que antigamente se amarrava uma linha, fazia algumas coisas. Isso, qual é o procedimento que pode ser feito e qual que não deve? Olha, é como eu digo, sempre é bom estar orientado por um profissional. Se esse dente, a gente chama que está esfoliando, ele está ficando mole, ele está caindo. Se o dentista viu que está tudo bem com aquele dente, eu acho ótimo os pais ajudarem. É divertido, né? Às vezes põe uma linha mesmo, né? Às vezes um amiguinho tenta mexer. Pode se mexer. Às vezes a criança fica com a língua empurrando. Eu sou mãe de 3 filhos e eu acho que isso tudo é muito bom, não é? Agora, é bom se antes você foi no dentista e o dentista disse: não, tá tudo ocorrendo bem, tá tudo no processo normal. Para que também não machuque, não é? Não machuque a gengiva. Mas eu acho que um gelinho é ótimo. Quem tiver filho em casa que tá com o dentinho mole, tá tirando com a linha, com algodão, o pai vai tirar a mãe, lembra de botar um gelinho, é bom porque ajuda, fica mais dormentezinho, fica melhor e também o sangramento para mais rápido. Agora, em relação a isso, tem outra situação, que é quando os dentes amolecem ou não amolecem e os dentes permanentes aparecem. Aí fica a pontinha do dente permanente aparecendo e o dentinho de leite não caiu. Aí nesse caso, mesmo que o dentinho esteja mole, é bom ir ao dentista.
porque às vezes a gente precisa intervir de alguma maneira. Porque na verdade é o seguinte, Cláudia, o dente permanente é como, eu vou falar de uma maneira bem básica, assim, é como se o dente permanente fosse essa minha mão e o dente de leite é essa daqui, uma capinha. Então, quando o dente permanente ele está subindo, ele está aparecendo, ele vai empurrando o dente de leite. Ele vai sofrendo uma reabsorçãozinha e ele vai ficar mole. Quando esse dente permanente, por algum motivo, não está no mesmo caminho, ou por outros motivos, às vezes até por uma queda, não teve esse processo tão certinho, aí às vezes a gente precisa tirar esse dente no consultório para permitir que esse dente permanente ele venha, porque ele já está querendo vir, porque ele já está aparecendo. Então, nesses casos, não é bom esperar, é bom ir ao dentista logo, sabe? E no futuro isso pode também provocar uma necessidade de aparelho. De aparelho, exatamente. Porque o espaço, teoricamente, ele é preservado. Então, toda vez que um dente de leite cai, ele está caindo porque o dente permanente ele está chegando. Quando esse dente de leite ele cai sem ficar mole, por exemplo, por um trauma, uma queda, ou se ele, por algum motivo, ficou mole antes do tempo, esse dente permanente que está lá guardadinho, ele não vai ter espaço para aparecer. Então, sempre que os dentinhos de leite caírem, sem estar no tempo esperado, o dentista ele vai ser um grande aliado para a gente cuidar de manter esse espaço e quando o dente permanente ele vir no espaço certinho, sem ter nenhum comprometimento da arcada, porque às vezes, se a gente não cuida, aí os dentes começam a ficar tortinhos. Às vezes, o espaço da maxila, que é essa parte de cima, ou da mandíbula, ele fica pequeno em relação ao dente que vai vir. E aí começa a ter uma série de problemas de oclusão, que vai acarretar, e problemas no futuro, pode ser de dores musculares, e que se a gente cuidasse um pouquinho antes, a gente ia impedir desses problemas acontecerem. Roberta, e qual é a ordem de queda desses dentes de leite na boca? Normalmente, os dentes que caem primeiro são os dentes de baixo, que são chamados incisivos, e depois os de cima. Aí depois vem para os outros dentes de trás. Agora, nem sempre vai ser igual com todo mundo. Em algumas crianças acontece o inverso. Cai primeiro o de cima, depois o de baixo. Mas normalmente é assim, primeiro o de baixo, depois os de cima e depois os de trás. Agora, os dentes de leite são em menos números do que os dentes permanentes. Então, não é cai um, vai nascer um, depois vão nascendo outros, porque os dentes de leite não têm os pré-molares e os permanentes têm os pré-molares. Então, quem tem os filhos com dente de leite bem afastados, não precisa muito se preocupar, Não. porque é até mais espaço. É ótimo que sejam afastados, porque é mais espaço para os dentes permanentes nascerem. Roberta, e quando o dente está mole, passa muito tempo mole, chega a ficar pendurado, a criança não quer tirar, qual é a hora que a gente deve não esperar mais e ir para o dentista? Isso acontece muito. Às vezes o dente fica sambando na boca e a criança não quer tirar. Então, nesses casos, não tem um tempo assim que eu possa dizer 1 semana, 2 semanas, mas em casa, se você vir que está muito mole, é bom não demorar muito. Não porque isso vai trazer nenhum comprometimento mais sério, mas porque normalmente quando a criança está com esse dente muito mole, ela não escova bem, ela não quer comer bem, ela não dorme bem, porque às vezes fica com medo de engolir esse dente. Então essa escovação negligenciada, não é? Fica muita placa, isso pode acumular e até, sei lá, prejudicar o dente permanente do ponto de vista de doença cárie mesmo e os outros dentes da boca. Então se você vir que a criança não quer tirar de jeito nenhum esse dente, leva para o dentista ou para um amigo dentista que tem em casa, que faça uma maneira desse dentinho sair, porque não fica legal esse dente tão mole dentro da boca e a criança deixando de fazer as atividades normais por conta desse dente. Entendeu? Então, não tem assim, eu não posso dizer 1 semana, 2 semanas, mas tá lá no processo. Às vezes a criança fica botando a língua, às vezes eu até digo, pode ficar amolecendo. Mas quando você vê que está sambando,
tá bom de tirar já, para não deixar de escovar e outras coisas mais. Muito obrigada, Roberta. De nada, espero ter ajudado, não é? E a gente vai fazer outros vídeos com Roberta sobre outros assuntos ligados à odontologia.